nossa igreja, ela tem um diferencial muito grande, ela tem uma alegria imensa. As irmãs aqui, elas transmitem uma alegria, que é isso que o pastor falou. Ele foi lá na outra igreja lá, parece que o corpo não tem alma, não tem sentimento, não tem alegria, não vive. E a nossa igreja, ela tem isso. Ela não tem só o corpo, como ela tem a alma. Ela transmite alegria para as pessoas que vêm aqui, que foi uma das coisas que me conquistou de ficar aqui nesse ministério. Quando eu vi as irmãs chegar aqui e cantar aquela alegria toda, eu falei, meu Deus, é isso aqui mesmo. Então a gente tem essa qualidade, esse adjetivo que Deus deu para cada um de nós aqui. E Deus, ele tem um tratado muito grande com essa igreja, um carinho muito grande. E aí o Senhor me levou nessa palavra, no livro de Mateus, capítulo 13. No livro de Mateus, capítulo 13, que eu entendi o Senhor falando como se fosse assim, uma profecia para nós, uma profecia para a igreja, que a muitos não vão entender, mas a nós é dado a entender. E está aí no versículo, Mateus 13, versículo 10 e o versículo 11. Amém? Acharam aí? Amém. Diz assim, ó: e cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Querido Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, chegamos diante do Teu trono, diante da Tua presença, Senhor. E que o Senhor, nesta manhã, Senhor, venha esclarecer, Senhor Deus, a Tua palavra. Pai, venha nos iluminar, Senhor Deus. Pai, venha nos revelar, Senhor Deus. Pai, venha desfazer qualquer obra negativa contra a Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Senhor Deus, venha desfazer, Senhor Deus, qualquer muralha, Pai. Qualquer coisa que venha atrapalhar a Tua palavra e a revelação da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus e na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu digo a todo mal que saia deste local, que saia da vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Seu poder, Senhor Deus, e a Tua unção, ó Pai, venha cair sobre este lugar, Senhor Deus. E venha, Senhor Deus, derramar, Senhor Deus, a sabedoria e a inteligência dos corações de cada um de que está aqui, Senhor Deus. E para aqueles que ainda hão de chegar, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Poderia sentar. Então diz assim, versículo de número 10, né? Ele diz, os discípulos aproximaram-se dele e perguntou, por que você fala ao povo por parábolas? E aí no 11 ele diz assim, e ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. E aí eu comecei assim a pensar, moça, o Senhor está falando que a nós é dado o conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. E eu vi que o Senhor começou a tratar, começou a falar comigo assim, olha, fala para a igreja, fala para eles que o mistério que eu tenho com eles é muito grande. Às vezes o pastor, a pastora, nos momentos deles difíceis, para eles, quando eles olharem para trás, olha de onde vieram, olha como era antes, como eles foram jogados para fora com outro ministério, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer ainda, o que eu tenho com essa igreja, o tratado que eu tenho com essa igreja é muito grande, o carinho que eu tenho é muito grande. Por isso eu estou dizendo, a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, mas a eles não é dado. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração, 4 horas da manhã, e eu fui pegar a Bíblia, às vezes eu fico com raiva até de Deus. Eu falo assim, Senhor, eu quero dormir, tá amanhecendo o dia, e tá ali, eu não consigo, aí eu pego a Bíblia lá, vou escrever e tal, e começo a escrever, e aí Deus começa a trabalhar no meu coração. Aí eu vou escrever, eu vou começando a procurar nas minhas referências aqui, o
caminhar do versículo, e vou estudando, e o Senhor vai trabalhando no meu coração, aí eu começo a olhar para o tempo, está amanhecendo, meu Deus, eu tenho que dormir, Senhor. E começa, aí pronto, vou lá, escrevo. O Senhor falando grandemente no meu coração, fala para a igreja o que eu tenho com eles, o carinho que eu tenho com eles, o amor que eu tenho com eles. Fala para eles, não saiam, não se afasta, não pensa, não deixa o diabo colocar isso na tua cabeça, porque o tratado que eu tenho com essa igreja é muito grande, o carinho que eu tenho é muito grande. Deus falava isso grandemente no meu coração durante a madrugada. Eu falei, meu Deus, grande é o amor que Deus tem conosco, grande é o amor que Deus tem com esse ministério. Coloca isso, fala isso para os seus pastores, fala isso para eles, anima eles, fortalece o coração deles, porque o tratado que eu tenho com eles é muito grande, o mistério que eu tenho com eles é muito grande para essa igreja, é muito grande, porque a eles é dado o mistério do reino de Deus, primeiro a eles, depois a nós. Então conforta o coração deles. Deus falava grandemente no meu coração isso. Conforta o coração deles, ainda que eles pensam assim, mas você não está indo, ou olha assim, eles vão, não olha para isso não. O tratado que Deus tem, se é só vocês que estão aqui, entendeu? É com vocês que Deus quer falar, para vocês transmitir para os outros e trazer os outros. Mas o ministério desta igreja, ele não começou no coração do homem, ele começou no coração de Deus. E a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E com isso eu comecei a imaginar, aí eu quero escrever assim, e você tem permissão para entender os segredos do reino dos céus, mas os outros não. Aí eu botei aquele assim, falo com a igreja, porque era o que Deus estava falando no meu coração. Falo com a igreja. Então nós temos a permissão para entender os segredos dos reinos do céu. Nós temos a permissão de Deus para entender isso. Abra aí a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 8. A vós é dado o conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 10. 8, versículo 10. Pode ser até o 9 também, vamos ler o 9 aqui, ó. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele diz: a vós vos é dado conhecer mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Privilégio para nós. Privilégio para nós. Para que eles vejam, para que eles ouçam, não conseguem ouvir. Para que eles veem, mas não conseguem ver, não conseguem entender. Por quê? Porque a eles não é dado, mas a nós é dado. Você, quando abre a Bíblia e você não entende ela, então a nós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E nós vamos ver isso mais à frente, porque aos outros não é dado isso. E Deus, Ele só nos revela algo, Deus só nos revela algo a quem Ele ama. Deus só revela o mistério a quem Ele ama. Eu falei aqui talvez uns 3 domingos passados, ele falou assim, que mistério tem 3 características. A primeira, que Deus só revela a quem Ele ama. Segundo, Deus só revela a quem tem intimidade com Ele. E terceiro, Ele só revela no tempo dele, no tempo que Ele quer. Então Deus está dizendo, o que Ele está querendo passar para a gente? Que nós temos intimidade com Ele. Esse ministério tem intimidade com Ele. O pastor e a pastora têm intimidade com Ele. A vós é dado conhecer do mistério do reino de Deus, mas a eles não, aos outros não é dado. E o Senhor trabalhava no meu coração. Então Deus só revela algo a quem Ele ama, a quem tem intimidade com Ele e a hora que Ele quer.
Mateus capítulo 20. A vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. A Mateus capítulo 20, versículo de número 23. Diz assim, ó: E diz-lhes ele: não, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então ele diz, e ele disse: a vós vos é dado o conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros, aliás, 23, e disse-lhes: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Quem é que o Pai tem preparado? Nós. Porque ele está dizendo que a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então o próprio Jesus ele diz que, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo. Não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quem é esses? Somos nós. Deus está mandando dizer isso para vocês. Quem é? Somos nós. Fala para os pastores, somos nós. Somos nós que Deus tem preparado para os mistérios do reino de Deus. E Deus manda transmitir isso, falava isso no meu coração durante a madrugada. É vocês que estão sendo preparados. Não pensem em desistir dessa caminhada. Não pensem em desistir. Estou fraquinho. Não. Ora, busca unção, busca poder, vai à oração, vai nas vigílias, busca. Mas não se afasta de mim, não. Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Deus falava isso com carinho para a igreja. Fala para a igreja isso. Isso é uma mensagem mais de impacto. Não, fala isso. Fala isso para a igreja. A vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Aleluia. E isso é para nós, isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós, gente, que estamos aqui nesse ministério. O diabo, se querer enfraquecer, afasta o nome de Jesus. Não deixe ele botar na tua mente você sair e se desviar. Não deixe ele botar na sua mente de enfraquecer. Hoje eu não vou, não bota isso em primeiro lugar, não. Bota Deus em primeiro lugar. Não, eu vou mais tarde, eu vou vir aqui no culto. Não, eu vou domingo na escola dominical. Não, eu vou na oração. Eu vou buscar. Porque a vós é dado esse privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. Deus falando isso comigo no meu coração durante a madrugada. Transmite para a igreja. Transmite para o pastor. Transmite para a pastora. Transmite para os diáconos. Transmite para os membros. E eu senti esse peso de ter que falar. Porque eu já estava até com uma outra escrita aqui. Ela está toda aqui embolada ainda, mas já está aqui escrito aqui. É só depois botar em ordem, mas o Senhor falava, fala isso. Eu falei, meu Deus, eu não posso. Aí eu ficava aqui no meu coração, eu não posso falar o que eu quero. Porque o que eu tenho ali, que eu lembro que o Senhor me deu também durante a madrugada, muito bom também, mas Deus me cobrava, eu vou falar isso, eu tinha que passar esse recado. Eu tenho que passar esse recado. Abre aí Isaías 29. Isaías, capítulo 29, versículo 11. Amém? Eu vou esperar ali para o irmão José estar lá. Tem mais querido.
Achou aí, irmão? Isaías capítulo 29, versículo 11. Diz assim, olha, isso aqui é interessante. Ele diz assim, pelo que toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Aí eu falei, caramba, esse versículo é tremendo, olha só. Pelo que toda visão vos é como palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Sabe o que o Senhor trabalhou no meu coração aqui? Dá um cientista para ler a Bíblia, dá um doutor para ler a Bíblia, ele vai dizer, está selado. Ele não consegue, ele não vai conseguir, ele vai ler, mas não vai entender que o mistério de Deus é vos dado a vós, e não a eles. Aleluia. Eles vão dizer isso aqui, está selado. O versículo diz assim, ora, vamos ler, pelo que toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, lê aí para mim aí, por favor, e ele vai dizer assim, eu não posso, porque está selado. Ele não entende, ele não entende. Olha aí, agora olha o versículo 12, o que diz, ou dá-se o livro a quem não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Aí o 13, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então eles não conseguem entender, eles não vão conseguir entender nunca, porque o Senhor diz, pois este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios. Lá em Mateus, não precisa abrir não, Mateus no capítulo 15, no versículo 8, ele diz também isso, esse povo honra-me com teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. E aqui ele vai dizer, agora olha o versículo 14 que ele diz, agora é para nós, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Somos nós. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Para eles, esse livro é selado, eles não vão conseguir ler, e nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles não é dado. Dá esse livro para ele, está selado, eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Aí Isaías 1:3, aqui Deus dá uma chamada que diz lá, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então ele manda dizer para vocês, gente, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Você sabe o que acontece com o cachorro quando ele vê o dono? O que ele faz? Ele abana o rabo. O gato, ele passa no meio das pernas, né? Chega a se esticar todo. Ele passa no meio das pernas, ele conhece o dono. Mas o povo de Deus ainda está meio disperso. Então Deus manda dizer isso. Gente, eu amo esse mistério, eu amo essa igreja. Não se afasta, porque a voz é dada conhecendo o reino de Deus, mas o meu povo ainda não está entendendo isso. Fala isso para eles, passa isso para eles, que o cão, quando vê o dono, ele abana o rabo, o gato passa entre as pernas, e ele diz que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me entende. Fala isso para eles.
Fala isso para eles, que eu amo eles. Eu tenho um carinho muito grande com eles. Passe esse recado. Aleluia. Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não é dado. João 6, livro de João, capítulo 6, versículo 65. Amém? Amém. Versículo 65 diz assim: Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Como ele disse lá atrás, como a gente leu lá atrás, que só que aqueles que o Pai o tem preparado. Ninguém pode vir a Deus, ninguém chega aqui se não for pelo Pai, se não foi o Pai que trouxe. Se vocês vieram até aqui, se vocês estão nessa caminhada, porque quem trouxe é o Pai. E quem está preparando para sentar à direita ou à esquerda é o Pai. É Ele. É Ele que está nos preparando. Aí eu comecei a ler aqui o versículo 66, né? Diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar? E respondeu-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro dá a resposta para nós. Para quem que a gente vai? Para onde? Pelo menos a gente sabe que a gente tem uma vida eterna aí, que a gente, né? Agora, quem não tem isso? Vai para onde? Pedro foi muito sábio. O Espírito Santo ali trabalhou na vida dele ali. Para quem nós iremos? E Deus manda dizer isso, gente. Não deixe o diabo colocar na mente de vocês, de enfraquecer, de tirar. Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Romanos 11, 25. E assim Deus falava assim no meu coração durante a madrugada. Eu falava: meu Deus, gente, isso é o quê? Isso é uma revelação. Isso é uma revelação, isso é uma profecia que o Senhor está dando para nós aqui. Isso é um encorajamento, um fortalecimento para aqueles que estão assim: ah, aquela igreja, nossa igreja está assim. Não, gente. Deus falava assim claramente comigo, o amor que Ele tem para conosco, o carinho que Ele tem com esse ministério, com essa igreja. Fala para eles, acalma o coração deles, diz para eles o quanto eu amo eles. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 11, 25. Abriram? Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou que este mistério, para que não presumais de vós mesmos, não fiques vaidoso, né? Então ele está dizendo aqui: porque não quero, irmão, que ignoreis este segredo. Não ignora este segredo, guarda eles com vocês. Guarda ele, lembra um dia disso, que Deus falou assim: olha, eu amo vocês, a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Guarda isso, porque um dia, se você falar assim, quando estiver diante de Deus, lá no dia do grande juízo lá, e Deus falar assim: olha, não, você fala assim: não, ninguém nunca me falou nada. Já está dito. Nossa, eu me declarei para vocês. Eu me declarei para vocês. Colossenses, mais à frente aí, gente. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses, depois de Filipenses,
Colossenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia, né? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Aos quais quem? Nós. A nós Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. Falei assim, não, isso não é normal. De madrugada, 4 horas da manhã, Deus falando isso assim para mim, eu falei, meu Deus está me revelando aqui que Ele ama demais a nossa igreja. Deus está falando, eu falei, meu Deus, gente, é tremendo. Eu não sei se isso é um estudo, ou se isso é uma profecia, ou se é um recado assim, Deus está falando, fala para eles. Fala para eles. Fala para eles, eu recebi aquilo assim, meu Deus, como Deus é grande, como Deus nos ama, como Deus tem tratado com esse ministério. Fala para o pastor, fala para a pastora, fala para eles, fala para os membros, fala para todos eles, que aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que é quem? É Cristo em vós, esperança da glória. A vós é dado conhecer do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado, só para nós, irmão. Aleluia! Aleluia! É um privilégio para nós a gente sair daqui hoje assim, caramba, gente, Deus está conosco mesmo, Deus está no nosso coração. Você sair daqui com isso dentro de você, com esse privilégio de que Deus está transmitindo para o nosso coração o amor que Ele tem, que Deus existe mesmo. Foi isso que eu senti assim durante a chamada. Deus existe mesmo, Deus está falando claramente para conosco, falando claramente, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Aleluia! Ainda em Colossenses 2, versículo 2 e versículo 3, diz assim, olha como é que Deus Ele nos ama tanto, olha. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Caramba, hein? Tremendo, né? Meu Deus, eu não sei se Deus está assim conseguindo revelar isso para vocês. Gente, tremendo. Para que os seus corações, aí ele fala assim, eu estou falando isso para confortar os seus corações, para que os seus corações sejam consolados, porque muitos ainda falam assim, eu estou indo na igreja e não está acontecendo nada, eu estou indo na igreja e está assim, está assado, eu estou indo na igreja e está... Gente, aí ele diz assim, olha, eu estou dizendo que a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Aleluia. Aleluia, né? Gente, é um esclarecimento muito grande. É um esclarecimento muito grande. Ele quer consolar vocês, gente. Não se afasta. Não enfraquece, não. Eu estou aqui, eu quero consolar para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos. Gente, não desista. Estejam unidos em amor. Para que vocês estejam enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. A vós é dado conhecer do mistério do reino de Deus, mas a eles não é dado. Por isso ele leu lá e não conseguiu. Está selado. Mas a nós não, a gente consegue pegar essa palavra e ler e o Senhor revelar ela. E Deus passa esse recado. Fala para o pastor, fala para a pastora, para eles ficar tranquilo. Acalma o coração deles. Deixa, fala para eles ficar tranquilo, que
que esse ministério não está na mão deles, não, está na minha mão. Está na minha mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O quarto também é muito claro. Versículo 4 diz assim: eis, não vou deixar, já que ela pegou o ministério lá. Eu digo a vocês, para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, porque, embora no corpo eu esteja longe, e em espírito eu estou com vocês. Aleluia. E fico alegre de saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Aleluia, tremendo aí. Glória a Deus, né, gente? Aleluia. Quer dizer, confirmando aí que Ele está conosco. Ele está conosco, está passando isso para a gente. Gente, é muito bom a gente sentir que Deus fala para a gente e diz que está cuidando da gente com carinho e com amor. É muito bom a gente saber disso. Deus te revelar. Poxa, a palavra hoje não foi assim uma palavra que a gente aqui viu assim, glória a Deus. Gente, mas é Deus falando. É Deus falando para a gente assim, olha, eu tenho um carinho com vocês muito grande. Eu amo vocês. Conforta o coração do pastor e da pastora. Deixa que está na minha mão. Está na minha mão. Esse ministério está na minha mão. Aleluia. Eu quando cheguei aqui, até a diaconisa Eni, ela falou, não olha para essa cadeira, eu já entrei já pensando nisso, não é para a cadeira que eu tenho que olhar, eu tenho que trazer o recado que Deus mandou. Seja uma pessoa, eu vou transmitir o que Deus mandou. Eu vou transmitir o que Deus mandou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vamos abrir em 1 Coríntios, agora mais atrás. 1 Coríntios, capítulo 1. Isso é tremendo, né? Deus está falando assim, dando uma palavra de conforto para nós. Isso é para mim, isso é para você, isso é para o pastor, isso é para a pastora, isso é para a igreja, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual, para que nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Por isso que a hora mandou o sábio ler o livro lá, ele disse: está selado, porque isso foi feito para quem? Isso foi feito para nós. Amém. Deus, ele pegou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Por quê? Porque muita gente fala assim, muitas vezes já foi chamado, hoje está mais comum o evangelho, mas antigamente as pessoas diziam assim: esses caras são malucos. Falavam muito isso antigamente. Eles ficam na rua lá falando alto, fica na igreja falando alto. Tu passa ali no calçadão de Caxias, tem um senhorzinho que ele fica ali fica bem perto da galeria Baltazar, e fala baixinho. Ele fica ali: Jesus te salva, meu irmão, Jesus te... Aí eu passo ele baixinho, gordinho, vocês já viram ele ali? Aí ele fica ali: Jesus te salva, meu irmão. Quase ninguém escuta ele falar, não sei se é porque a hora que eu passo, a voz dele já devia estar cansada, mas ele fala tão baixinho, mas ele está ali. Então tem pessoas que passam assim: esse cara é maluco. Esse cara é maluco.
Mas é isso que Deus faz. Ele é maluco, mas ele consegue ler isso que está aqui e revelar. Ele consegue entender isso aqui. E se ele está fazendo aquilo ali, é porque ele entendeu a mensagem de pregar o Evangelho para toda criatura. Ele entendeu o que os outros não conseguiram entender. Aí Deus fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aí os caras passam ali e ficam confusos, gente. Esse cara é maluco. Eu já fui chamado de maluco pelo meu pai. Tu está ficando maluco, ó. Eu vou lá falar com esse pastor. Por quê? Porque eu larguei o Center Club, larguei o recreativo, parei de ficar saindo namorando um monte de garotas de uma vez. Você não quer saber de namorar mais? Eu não sei o quê, vou lá falar com esse pastor. E quando eu ia para a igreja, quando eu estava voltando, o papai estava indo para lá. O papai nunca foi atrás de mim, clube, eu chegava às 5 horas da manhã. Mas para ir lá pegar o pastor, o papai queria. Tu está ficando louco? Aí está aqui, ó. Aí para confortar o coração aí, ó. Mas Deus escolheu as coisas, Deus escolheu, ô louco. Deus escolheu, ô louco. Olha aí, você aí está agora dando aula aí, ô maluco. Tem que se render. Tem que se render. As coisas loucas passam a ser maior do que as sábias. Deus é tremendo, gente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aí vamos lá, 1 Coríntios aí, capítulo 2. Olha só o que ele vai aqui ele vai revelar tudinho pra gente aqui, ó. Capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Deixa eu dar uma parada aqui. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Olha como é que Deus está olhando pra gente, como perfeito. Como é que eu contei aquela historinha semana passada e retrasada? Que Deus olha para as nossas qualidades. Deus não olha para os nossos defeitos. Então ele diz o quê? Versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Somos nós. Para Deus nós somos perfeitos. Amém. Aleluia. Para Deus nós somos perfeitos. Deus não olha para a nossa imperfeição. Nós olhamos, nós criticamos, nós apontamos, mas Deus olha para nós como perfeito. Isso é revelação. Deus mandando dizer isso para vocês, como Ele falou para mim de madrugada. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Não porém a sabedoria deste mundo. Por isso que Ele fala que nós somos perfeitos. Então vamos lá. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, nem dos reis, nem dos presidentes, nem dos deputados, desses príncipes aí, se acham príncipes deste mundo aí, entendeu? Então Deus não está falando da sabedoria destes príncipes, mas dos perfeitos. Eles são príncipes, mas são imperfeitos. Nós não somos príncipes, mas somos perfeitos. Aleluia. Nós não somos príncipes para este mundo, mas para Deus nós somos. Para Deus nós somos. E perfeito, com qualidade. Porque Deus, Ele nos olha para a nossa qualidade. Glória a Deus. Deus não é um homem. Aleluia. Deus é Deus. Deus olha para aquilo que presta, não para aquilo que não presta. Aquilo que não presta, o que Ele faz? Ele vira as costas. Ele não fez isso na cruz do Calvário com Jesus? Quando Jesus estava lá na cruz, Deus virou as costas naquele momento ali. Porque era muito pecado. Era muito pecado. E Deus é santo. Então Deus olha para quê? Para a perfeição e não para a imperfeição. E nós temos que chegar a isso. Porque nós somos a semelhança de Deus. E Deus nos ama, meu irmão. Deus tem um carinho com esse ministério. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí, ó, olha o versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Quer dizer, nós não falamos a sabedoria do homem, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, quer dizer, uma coisa que está oculta. Está oculto esse mistério. Oculta para quem? Para eles. Mas para nós, vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Caramba, isso é tremendo, gente. Está oculta para eles, mas para nós não. Para nós está
é desvendado. Versículo 7, né? Mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual, versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Você sabe que até hoje ainda tem gente crucificando o Senhor? Tem igreja aí que ainda está lá, o cara crucificado lá, ainda está batendo o martelo ainda na mão dele lá, ainda estão crucificando ele. Quando a nossa cruz já não tem mais ninguém lá. A nossa cruz não tem mais ninguém lá. Então a esses não é dado conhecer do reino de Deus, mas a nós é dado. E Deus manda falar isso para vocês. A vós é dado o conhecer do mistério do reino de Deus, mas a eles não é dado. Versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém. Glória a Deus. A nós é revelado, a nós é dado o mistério do reino de Deus, mas a eles não é dado. Aí continua, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha só, o Salmo 139, que eu acho que não me engano, fala que não adianta que Deus vai nas nossas profundezas, não adianta você se esconda, ele vai lá, ele sonda o nosso coração, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nas profundezas de Deus. Ele vai nas profundezas de Deus. Ele revela para nós. A nós é dado conhecer do mistério do reino de Deus. Por quê? Você tem o Espírito Santo? Amém. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém. Amém. Então a nós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É a única coisa que vai lá no fundo do coração de Deus. Aleluia. É o único que vai no coração de Deus. É o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus? Nós. Amém. Nós vamos no fundo do coração de Deus. É por isso que quando você ora, Deus ouve. Porque você toca no coração de Deus através do Espírito Santo. Aleluia. Através do Espírito Santo. A voz é dada, meus irmãos, a conhecer o mistério do reino de Deus. Não desanime. Pastor, a hora que vem assim, não sei, eu acho que não, Deus é convosco. Deus é convosco. Deus é com essa igreja. Deus é com esse ministério. Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, meu irmão. Não pense em desistir, não. Aí vamos lá, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O homem natural, ele só vai saber as coisas do homem. Porque o espírito que está nele é o espírito do homem. Aí assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia. E nós temos o Espírito de Deus, por isso nós sabemos as coisas de Deus. A nós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Está dando para entender essa revelação continuando assim, ó? Está dando para entender? Aleluia. Aí versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Por isso que a voz é dado conhecer do mistério do reino de Deus. O macumbeiro, ele não sabe. O espírita, ele não sabe. O doutor, ele não sabe. O cientista, ele acredita na ciência, ele não sabe. Mas a voz é dada conhecer do mistério do reino de Deus. Isso é para nós. Aleluia. Aleluia. Versículo 13. Aí diz aí. Aos quais também falamos, não palavras de sabedoria humana. Não, nós não falamos a palavra de sabedoria humana, porque nós temos o Espírito de Deus.
Vamos lá. Versículo 13, né? Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A Bíblia é o que? Espiritual. A Bíblia ela é espiritual. E Deus foi falando assim de madrugada comigo. Caramba, como Deus está falando. Como Deus foi falando. Foi tremendo. Passa isso para a igreja. Passa isso para a igreja. Porque eu amo esse ministério. Eu estou nesse ministério. Esse ministério nasceu no meu coração. Aleluia. Versículo 14. Aí ele diz assim, ó, Deus manda dizer assim, ó. Ora, o homem natural, irmãos, meus irmãos, não compreende as coisas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender. Aí 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? Qual é a resposta? Aleluia. Qual é a resposta que está aí? Quem? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo, por isso que a voz é dada o conhecer do mistério do Reino de Deus. Por isso que nós entendemos o que está escrito nessa palavra. Porque nós temos a mente de Cristo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai nas profundezas de Deus, você tem a mente de Cristo. Por isso você entende isso. E às vezes você lê e você não percebe o que Deus está falando. Às vezes você lê e você não percebe que você tem a mente de Cristo. E Deus está alertando isso. Meus irmãos, vocês têm a minha mente. A voz é dada conhecer o meu mistério, o mistério que eu tenho, o meu segredo. A nós é dado a conhecer, gente, esse mistério, esse segredo. Aleluia. Mas a eles não é dado. A vós é dado o conhecer o mistério do Reino de Deus. Aleluia. Aí a gente vê, né? Porque lá em Isaías é o que a gente leu. Para você, essa visão toda não passa de palavras seladas em um pergaminho. E se você der o livro a alguém que pode ler, e diz, lê isto por favor, ele responderá, eu não posso, está selado. Não tem a mente de Cristo. Não tem a mente de Cristo. Aleluia. 1 Timóteo, não precisa abrir, ele diz assim, ó, é revelado a nós o mistério da piedade. Então ele diz, a nós é revelado o mistério. Porque grande é o mistério que Deus tem com esta igreja, gente. E a nós é dado a conhecer esse mistério. Efésios capítulo 3. Mais à frente aí. Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Esteve oculto em séculos, mas a nós é dado o conhecer aquilo que estava oculto, que é o que? O mistério do reino de Deus. A nós é dado a conhecer. Mateus capítulo 11,
Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus 11. Amém? Amém. Mateus 11. Versículo 25. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Aleluia. 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 Diz para eles, fala para essa igreja que eu amo ela. Fala para este ministério que eu amo eles. Aleluia. Porque tem coração.